Seja bem-vindo a mais uma aula. Na videoaula de hoje nós vamos aprender como nós conseguimos puxar os últimos lançamentos com a função Query dentro das planilhas do Google. Então, turma, na videoaula de hoje nós vamos aprender mais sobre a função Query, como nós conseguimos puxar os últimos lançamentos com base na data de uma base de dados para um relatório, puxando as últimas datas com determinado nome que se repete ali dentro. Então vamos puxar sempre os últimos lançamentos que nós temos baseado na data. Essa é uma dúvida de um aluno inscrito aqui do canal, que ele perguntou: professor, em uma tabela na qual a coluna A é data, a coluna B é nome de pessoa e a coluna C é cor, exemplo, branco, amarelo, preto, etc., como faço uma query que traga apenas os últimos registros de cada nome? Tentei com um group by, mas não funcionou. Então, respondendo à dúvida desse aluno, eu estruturei aqui uma planilha onde eu tenho datas, nomes, e eu não coloquei a cor porque em base nós não conseguimos puxar as cores com nenhuma função nativa aqui dentro das planilhas do Google. Então nós teríamos que fazer uma automação em Google Apps Script. Mas nesse caso aqui, nós vamos utilizar a data como base para filtrar as últimas datas aqui de cada nome com a função Query. A função Query nós já abordamos em diversas ocasiões aqui em aulas, então eu vou deixar o link da planilha aqui na descrição, onde eu tenho todos os argumentos que nós já abordamos aqui no canal. Nessa videoaula nós vamos abordar o argumento aqui, max, a label, where e group by, para fazer esses filtros na nossa base de dados e puxar para o relatório. Então, dessa base de dados aqui eu vou puxar os últimos lançamentos com base em uma data. Caso você não queira com base em data e queira somente as últimas linhas, os últimos 10 lançamentos ou qualquer tipo de lançamento, as últimas linhas que você deseja, eu já tenho uma videoaula explicando como nós conseguimos fazer isso. Eu vou deixar o link desta videoaula aqui em cima nos cards e aqui embaixo na descrição. Então eu vou puxar aqui, primeiramente, essa base de dados. Eu tenho uma página, uma aba da minha planilha base de dados, onde eu tenho realmente essa base de dados, e uma aba de relatório. Aqui na A1, eu vou puxar lá da base de dados, aqui para o relatório, somente esses lançamentos com os nomes únicos e a última data. Então, a maior data que eu tenho aqui para cada nome em específico. Primeiro eu vou puxar toda aquela base de dados. Então, eu vou colocar igual Query. Se eu vir aqui na base de dados, vejo que ele já selecionou aqui minha base, mas eu quero deixar um intervalo em aberto. Conforme eu for adicionando dados, eu vou acrescentando, atualizando na função Query. Então eu posso selecionar somente as colunas. Eu posso pegar aqui a coluna A e B e deixar esse intervalo em aberto, caso eu vá adicionando novos dados. Eu só vou colocar isso e vou dar um Enter. Veja aqui que ele já puxou para a aba relatório os mesmos critérios que eu tenho na minha base de dados. Mas eu quero somente os limites, então, somente aqui o último lançamento da Jéssica, do Maicon, do Vinícius, e assim sucessivamente conforme eu for acrescentando lá dentro. Para isso eu vou utilizar alguns argumentos, algumas cláusulas aqui dentro da função Query. Eu vou entrar dentro da função, aperto F2, e depois de eu selecionar a base de dados, eu coloco ponto e vírgula e aspas duplas. Aqui dentro de aspas duplas agora, eu vou acrescentar os critérios de filtros que eu quero aplicar nessa base. Então, como eu quero os últimos lançamentos com base nessa data, eu vou pegar sempre o maior valor. Para isso, eu posso colocar aqui select max, abre e fecha parênteses, e coloco A, que seria da minha coluna A, da base de dados, que eu quero os valores máximos. Se eu der um Enter aqui, veja que ele vai pegar somente a última data, o maior valor que eu tenho lá na base de dados. Caso eu acrescente ou altere aqui, eu vou entrar aqui dentro e vou alterar para 16. Vou dar um Enter. Voltando no relatório, ele já atualiza para 16. Então ele já está pegando o último lançamento. Mas eu não quero somente a última data, eu quero também o nome.
Então aqui dentro da função, aperto F2 e vou selecionar também a coluna B lá da base de dados. Eu vou colocar vírgula B. Veja aqui, se eu der um Enter, ele vai me dar um erro, porque sempre que eu faço um agrupamento com máximo, mínimo e assim sucessivamente, dentro desses argumentos que eu tenho aqui, máximo, mínimo, pegar aqui a soma ou a média, eu tenho que agrupar esses valores. Então, eu tenho que agrupar aqui para que eu consiga puxar o máximo da A. Aqui depois da coluna B que eu selecionei, eu vou dar um espaço, vou colocar Group by coluna B. E agora se eu der um Enter, veja que ele já vai puxar. Então, o maior valor aqui, dia 15, para Jéssica, o maior valor, 16, para Michael, e o maior valor aqui, dia 10, para Vinícius. Veja que ele também puxou uma linha em branco aqui. Então, vamos eliminar essa linha em branco. Vou entrar aqui dentro da função, e antes aqui do Group by, eu vou colocar, depois do B, que eu selecionei a coluna B, colocar where A is not null. Agora ele já eliminou a linha em branco que eu tinha. E também vou deixar ordenado aqui em ordem crescente e vou eliminar aqui onde está max data. Eu vou colocar um critério aqui, um rótulo, que seria último lançamento. Então aqui dentro da função, primeiro eu vou ordenar. Então depois de grupo by B, eu vou colocar também order by A, que é a coluna A que eu quero ordenar. E veja aqui, se eu der um Enter, ele me deu um erro. Se eu voltar aqui, essa coluna A, ela não existe nesse lançamento que eu puxei, porque eu transformei a coluna A no máximo. Então eu tenho que referenciar sempre com o máximo. Caso eu tenha tirado a soma, mínimo ou máximo, assim eu tenho que fazer, quando eu vou ordenar ou quando eu vou renomear esse cabeçalho, eu tenho que referenciar pelos critérios que eu puxei aqui. Caso eu colocasse aqui B, ele ia ordenar a coluna B, porque eu não fiz nenhuma alteração, somente chamei aqui a coluna B. Então aqui, basta eu referenciar, como eu fiz aqui na frente, max A. Então eu vou dar um Ctrl C aqui, substituir o B pelo max A, e agora sim, ele ordenou em ordem crescente. E outra coisa que eu vou fazer aqui é renomear esse cabeçalho. Então aqui no final, eu só vou dar um Ctrl Enter para quebrar a linha, vou colocar o label, lembrando que vai ser max A, que eu vou renomear, então tem que colar aqui dentro, max A. Dou um espaço e aspas simples. Aqui dentro de aspas simples eu coloco o nome que eu quero dar para esse rótulo, para esse cabeçalho. Então vai ser últimos lançamentos. Se eu der um Enter, agora já vai aparecer últimos lançamentos e o nome. Então do dia 10 aqui Vinícius, 15 Jéssica, 16 Michael. Se eu alterar aqui na base de dados ou acrescentar um novo dado, eu vou colocar aqui dia 18/2/2022, Vera Lúcia. Voltando aqui, vejo que ele já adicionou aqui Vera Lúcia. E se eu alterar qualquer critério aqui, vou alterar o Vinícius para dia 20/1/2022, ele já vai atualizar também aqui quando eu puxei com a função carry e também já vai ordenar, sempre em ordem crescente. Caso eu queira alterar, é só alterar dentro da função. Dessa forma eu consigo puxar todos os dados da minha base de dados com os últimos lançamentos, somente os últimos lançamentos com a função carry. Se essa videoaula te ajudou de alguma forma, não esqueça de deixar o like e comenta o que você achou desta videoaula. Se tiver alguma dúvida ou alguma sugestão, pode deixar aqui nos comentários que eu respondo e ela pode virar uma videoaula aqui para o canal. Eu vou deixar uma playlist de carry aqui do lado. Nós nos vemos nestas videoaulas. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e sucesso nas planilhas!